Olá, caros colegas, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mais Dois Pontos, Instrumentação e Automação Industrial. Fala para vocês, Nelson Capitão, instrutor de instrumentação e especialista de SSS. E para não perderem nossos conteúdos, subscreva no nosso canal, deixa também aqui o seu like, né? Assim, tu vais ser notificado sempre. E também faça a sua doação nas nossas coordenadas bancárias, a fim de nós crescermos juntos e continuamos a partilhar bons conteúdos. Mas antes de nós avançarmos, vamos deixar aqui mais 2 pontos para a Parlink, que é o nosso parceiro. Este episódio é patrocinado pela Parlink, mas dizer que a Parlink está a organizar o maior prêmio de 2026, né? Para aqueles que já fizeram mentoria específica com a Parlink, dizer, em 2005 nesse caso, dizer que estão habilitados para ser o grande vencedor numa oferta de 1.500.000 kwanzas. Então, você que já fez a mentoria com a Parlink, estão todos aqui na nossa base de dados, então vão ter essa oportunidade. Dizer que começou agora em dezembro e vai continuar, vai até no dia 30 de abril de 2026, para você fazer então aqui a sua submissão, ok? Então fica atento aí. Você que conheceu a Parlink agora, nós vamos deixar aqui mais detalhes e é bom que fique mesmo atento porque está a vir muitas novidades. Mas também vamos deixar aqui mais 2 pontos, vai para a revista O Outro Lado do MUSEC. Eles que têm organizado todos os anos homenagem a 50 figuras e projetos mais influentes de Angola. E agora estão na 4ª edição. E dizer que na 4ª edição fomos surpreendidos, né? Estamos aqui honrados sermos então também homenageados como um dos vencedores, um dos selecionados dos projetos com mais influência em Angola. E está aqui o nosso presente, né? A nossa homenagem. Agradecemos mesmo. Vai mais 2 pontos para vocês e estamos todos felizes. Esse é o trabalho que o podcast tem feito, né? Vocês sabem, se acompanham a dinâmica, nós temos dito que nós vamos levar mais alto nível do conhecimento. Graças a vocês que apoiam, que partilham conhecimento. Pessoal, nós estamos a fechar o ano em grande. Estamos a fechar em grande porque não temos simplesmente aqui o presente, mas como também temos aqui o nosso convidado que também foi homenageado. Então, esse é um episódio inédito de pessoas grandes, pessoas que estão a fazer a conhecer, referência para trazer em Angola, e nós vamos fazer isso acontecer a mais alto nível. Mas para não prolongar, vamos deixar aqui mais 2 pontos também para a Lulendo. A Lulendo é uma empresa que patrocinou, né, as vagas de inglês totalmente gratuito de 1 ano de inglês. Nós temos 2 vagas que foram, a Creuza já fez esse trabalho, partilhou, e estão de parabéns àquelas pessoas que vão obter então essa formação. Dizer que a Lulendo é uma empresa que presta serviço na área de limpeza, formação, tradução, e eles fazem a tradução de inglês, francês e mandarim. Então vamos deixar aqui as suas páginas, sigam, aproveitem o máximo, se capacitam, porque nós estamos a entrar aqui em 2026 em grande. Mas para não prolongar, vamos apresentar aqui o nosso convidado. O nosso convidado, ele é licenciado em Contabilidade e Gestão, tem pós-graduação em Supply Chain, detém 2 MBA, Liderança Industrial Executiva, e também, que é feito pela GE, né, que é a Universidade de Nova York, e tem também outra que é pela London School International Business. Com mais de 20 anos de experiência, desempenhou funções de liderança na TAG e na General Electric, foi o CEO da Dove Subsea Angola em 2019, e dizer que com apenas 33 anos é o angolano mais jovem a dirigir uma multinacional, né, no setor petrolífero no país. Então nós estamos a falar aqui de um CEO de referência. E agora vamos lá dizer que atualmente está apenas com 38 anos e é o CEO da SGS Angola. Pessoal, antes de apresentar, temos que dar aqui mais 2 pontos, né? Nós estamos aqui a falar de referência, de líderes. E eu acho que é uma honra nós recebemos aqui o nosso convidado para fechar o ano. Seja bem-vindo, meu convidado, Adilson Paulo. Muito gosto, obrigado. Mais 2 pontos. É com muito prazer que te recebo aqui, que te recebemos aqui e pronto, há muito tempo nós
temos batido as portas dos melhores líderes de Angola e eu acho que será um episódio único e exclusivo, porque para nós fecharmos aqui esse ano, temos que ter um líder angolano, jovem, a fim de inspirar outros jovens. Eu sei que nós vamos fazer isso à altura e vamos fazer muito bem, mas antes de nós detalharmos aqui vários assuntos, gostaríamos de saber aquilo que é o básico. Quem é o Adilson Paulo como pessoa e profissionalmente? Obrigado à equipa toda. Obrigado pelo convite, o podcast Mais Dois Pontos. O meu nome é Adilson Paulo, eu sou um jovem natural do Kazenga, faço questão de fazer referência a isso, Boa. porque o meu objetivo e propósito na vida teve que ver um pouco com o facto de ter vindo exatamente do Kazenga. Consiste em emancipar e empoderar mais jovens da mesma área que eu a ascenderem aos níveis em que eu ascendi. Então esse tem sido o meu propósito, por isso faço referência ao Kazenga. Eu sou formado em Contabilidade Superior de Gestão pela Universidade de Lusíada. Tenho uma pós-graduação em Supply Chain pelo CIPS, que é o Instituto Catedrático de Supply Chain da UK. Tenho 2 MBAs, um pela GE University em Crotonville, Nova York, que é em Liderança Industrial Executiva. E tenho um MBA pela London School of International Business em Liderança Estratégica. Bom, isto é a nível de formação. A nível profissional, comecei a minha carreira na Total em 2006, onde fiquei 4 anos, tendo terminado a minha fase na Total como supervisor para a área que a gente considerava de compras estratégicas. Na altura, isso representava uma área que precisava de aprovações da concessionária, dos parceiros para aquisições acima de $250 mil no âmbito dos acordos de partilha e produção. Mudei-me para a BP em 2010. Foi uma escolha, uma decisão motivada pela necessidade de crescimento. Senti que na Total já não havia margem de continuar a crescer. Era muito novo, achava que precisava continuar a me formar. E a BP deu-me essa oportunidade de formação com o CIPS. Né? Envolvidos 4 anos na BP, o processo é o mesmo. Analiso sempre a possibilidade de crescimento, quais são as aberturas que a empresa apresentam, e por essa altura a BP já estava a ressentir os efeitos do Macondo, que é o incidente que aconteceu no Golfo do México. Estamos a falar de 2014 e as reestruturações que a empresa sofreu levaram a uma situação em que o que me foi proposto parecia despromoção. Então decidi sair da BP, como na altura era supervisor ou líder para a equipa de Topside Operations Procurement. Tinha uma equipa de 4 pessoas e a responsabilidade era similar à que tinha na Total, mas quando se trata de procurement são bens, bens na sua maioria, e contratos são serviços. Ou seja, nós chamamos toda essa classe de procurement, mas há aqui uma subclasse que é purchasing, que tem que ver com aquisição de bens, e depois tens o contracting dentro do procurement, que tem a ver com a aquisição de serviços. Quando são serviços, já envolve pessoas e os termos e condições na negociação dos serviços são mais rígidos, são bastante mais profundos. E saí de purchasing na Total para contracting na BP, onde fiquei 4 anos. Envolvido esse período, juntei-me à General Electric, em Angola, como diretor de Procurement e Supply Chain. Exerci a função por 2 anos em Angola, tendo tido um dos melhores performances a nível do grupo. Fui selecionado por os 400 líderes do futuro da GE. Era um universo de 400 mil funcionários, a GE selecionou 400 pessoas para fazerem parte do grupo dos líderes do futuro e eu era uma dessas pessoas. Tinha 30 anos na altura e esse programa consistia de várias rotações em diferentes localidades, diferentes missões. O objetivo era te colocar numa área fora da tua zona de conforto e ver em quanto tempo desempenhas, né? Esse é o conceito de potencial. Quando se diz que alguém tem potencial, nós colocamos essa pessoa fora da sua zona de conforto e vimos em quanto tempo é que ela aprende e começa a entregar resultados. E pronto, tive passagens por Boston, Atlanta, Ohio e finalmente fiz a conclusão da formação em West Point, que é a Academia Militar dos Estados Unidos para a formação de Green Berets.
E foi lá onde terminei então a formação em liderança com cursos militares na base dos livros Teams of Teams do General Mike Stanley. Todo esse processo culminou depois com o regresso a Angola em 2019, janeiro ou março, se não estou em erro, e o scouting para CEO da GE Angola. Paralelamente a esse processo de scouting da GE, de CEO para GE Angola, eu fui indicado para diretor regional para os negócios de energias renováveis da GE. E pronto, tinha que concorrer de igual modo com os outros candidatos para a posição de CEO. Felizmente, outra pessoa acabou ficando com a posição e eu, saindo da GE, abracei o desafio de CEO da DOF. Eu quero fazer um parênteses aqui. Na minha saída da GE para a minha entrada na DOF como CEO, houve uma interrupção de 3 a 6 meses que eu fiquei desempregado. E eu digo isso para perceberem que toda a carreira de sucesso não é só sucesso. Existem períodos de extrema angústia, existem períodos que vão testar até onde vão as tuas capacidades para absorver um bom soco do estômago, é assim que eu digo. Então, quando se olha hoje para um líder com esse percurso de 20 anos, assumindo posições com essa relevância, pensa-se, não, sempre foi fácil para ele também. Né? Mas não, eu passei por noites sem dormir, angustiado, e em abnegação a questionar porque eu entre todos, eu que tinha um percurso astronômico, eu que falo 6 línguas, eu que venho de uma expatriação, porque eu que tive nos 400 líderes do futuro da GE. Pronto, esse período foi duro, mas foram só 6 meses para, graças a Deus e crédito a Deus, para eu ser indicado como CEO da DOF. Que por si só foi um outro processo que, pronto, foi massivo. Em meio aos testes e apresentações que tive que fazer, inclusive para equipas situadas na Noruega, eu precisava fazer uma série de apresentações para provar, na verdade, a minha capacidade técnica para liderar a empresa. A DOF é uma empresa multinacional norueguesa, atua no setor de subsea, faz reparações, inspeções e manutenções de todo o sistema de subsea de produção. Né? Pronto, fiquei na DOF 3 anos e meio e, na necessidade de contribuir para o país que me viu nascer, abracei o desafio de trabalhar para a TAG, que teve um período de 1 ano. Chego na TAG e em 1 ano, sensivelmente, implementei a política de transportes da TAG. A TAG não tinha transporte coletivos desde a sua fundação. O que a TAG gastava em transporte para o pessoal das áreas operacionais de voo era o suficiente para transportar a empresa toda, que é um universo de 2.500 funcionários. Eu fiz a estratégia, implementei e até hoje está em curso. Também fui mentor do projeto One Metrópolis, o projeto que sugeriu a saída da TAG do edifício onde andava mais de 30 e tal anos no Quinaxis para One Metrópolis aqui no Talatona, o que deu alguma dignidade à empresa e aos funcionários. Eu fui o mentor e o executor desse projeto. Bom, com esse tipo de desempenho, obviamente tu crias anticorpos e numa empresa como a TAG, acabei criando anticorpos. Razão pela qual saí da TAG, com a promessa de regressar um dia, e juntei-me então à SGS. Hoje na SGS há sensivelmente 2 anos, viemos implementando políticas como horário flexíveis, viemos implementando políticas como work from home e graças a Deus no final de 2 anos acabamos crescendo o negócio da empresa 10 vezes mais, né? Tudo que vê com estratégias, aumento do volume do negócio da empresa, a busca de novos clientes para o portfólio. Todo esse esforço de 2 anos culminou finalmente num crescimento de negócio exponencial na proporção dos 10 vezes mais. Né? Então, esse é o Adilson Paulo. E pronto, vou ficar por aqui. Vamos ver se entramos no detalhe depois. Vamos começar primeiramente a levantar aqui mais 2 pontos para o nosso convidado e gostei do reparo que fez, né, do período que ficou sem trabalhar, né, 6 meses e várias questões, frustrações e muito mais, porque o pessoal também tem que entender o processo. E falando do processo, a gente não vai avançar ainda no lado da liderança para entender bem quem é o Paulo, quem é o Adilson Paulo, né? E a primeira questão que me surge, né, que lembrança tem, né, do período que foi estudante e o que lhe motivou para conquistar ou para se tornar a pessoa que é hoje? Esse período
deve começar com uma decisão muito consequente que eu tomei à volta dos 17 anos. Yeah. Eu me encontrava na Holanda nessa altura e sempre imbuído de um espírito de alguma revolta, algum inconformismo. E em meio a uma conversa com o meu pai, que é o meu grande herói, meu mentor, ele sugeriu que devíamos voltar porque ele precisava de reaver os negócios dele em Angola. E eu disse-lhe, vamos embora. Eu era o filho mais velho em casa, não sou o mais velho de todos, sou o terceiro de 6, Yeah. mas na altura eu era o mais velho em casa. E eu disse-lhe, vamos. E ele disse, tens a certeza, não é melhor ires para a França, eu vou voltar com os teus irmãos, já tens alguma idade para tomar as tuas decisões. Eu disse-lhe, olha pai, eu estou cansado de viver num país onde mesmo tendo a nacionalidade eu sou tratado como um cidadão de segunda. Eu não me vi assim, não é isso que eu imaginei sobre mim. Eu cresci a ver o meu pai como empresário e ele, na verdade, foi a minha primeira fonte de inspiração, meu modelo, minha referência. E eu lhe ver naquela condição e as condições que se me apresentavam de cidadão de segunda, eu disse, não, eu quero voltar, porque eu não sonhei isso para mim, e se você vai voltar, eu vou te ajudar, vamos lá, vamos voltar juntos. Então, eu abri mão desse suposto sonho das Europas para vir realizar Angola. Eu vim especificamente com a intenção de me formar Yeah. e realizar Angola. Uma das coisas que eu muito sentia falta na Holanda, a Holanda era o tipo de clima, ou tem o tipo de clima onde pode estar sol e começa a chover sem nenhum alerta. E eu me lembrava que isso era um incômodo para mim, porque em Angola, antes de chover, há um cheiro fresco da chuva. E eu tinha isso muito presente na minha memória. Eu dizia, não, eu quero sentir o cheiro fresco da chuva antes de cair, andar pelas ruas do Kazenga e me rever em meio a uma população que é idêntica a mim, que se revê nos mesmos princípios e valores, e aqui eu não consigo me encontrar. Então, essa fase deu início a todo o processo depois do regresso e convicção muito forte de formação. Boas. Eu estudava na Lusíada, quando regressei fui logo para a faculdade, tinha terminado o médio, aliás lá na Holanda já estava até a fazer a faculdade. E fiz equivalência e vou para a Lusíada. Eu estudava no período da manhã, dava aulas no período da tarde na Petrangol. Eu saía do Kazenga às 6 da manhã para a Lusíada na Mutamba até às 12h50, de onde saía com direção a Petrangol, através dos Quans, andava Petrangol adentro. E dava aula das 14 horas até às 21. Não bebia. Eu tinha a convicção extrema que só iria beber álcool, consumir álcool, se me sentisse realizado. Até eu ter me sentido realizado, não bebi. Era a minha convicção. Eu não quer dizer que todos devem fazer o mesmo. Acredito hoje que se eu voltasse para trás, talvez teria flexibilizado um pouco esse processo comigo mesmo, socializar. Mas fui muito rígido comigo mesmo, muito rigoroso. E pronto, fiz isso por um ano. No segundo ano, na universidade, deparei-me com um colega que me falava mil maravilhas sobre ele ter uma bolsa de estudo da Total. E eu apliquei para a mesma bolsa. Nós éramos 50 alunos na sala e todo mundo ouvia o colega e ninguém aplicou para a bolsa. Eu fui o único que decidiu, se ele tem, eu vou aplicar. E eu olhava para os outros e perguntava assim, não vai dar certo. Né? Eu disse, não, comigo vai. Eu vou aplicar, vai dar certo. E em vez de bolsa, ofereceram-me um ano de estágio profissional. Aqui é importante entender o grau de intencionalidade. Eu sempre tomei decisões intencionais, decisões muito consequentes. Fiquei um mês a trabalhar do Kazenga para Sonils, onde eu saía às 5 horas da manhã com o carro da empresa, chegava às 8h30 na Sonils devido à reconstrução das estradas. Da Sonils às 16 eu ia para a Lusíada, às 18 chegava. E às 22 horas depois da aula, meu pai me apanhava para regressar ao Kazenga e nesse período eu tinha as minhas aulas de condução. Meu pai é que me dava aulas de condução. Era muito desgastante. Eu fiz isso por um mês. E no segundo mês eu disse para o meu pai que eu tenho que sair de casa. Eu vou ter que me mudar para a cidade, vou ter que alugar um quarto. Porque esse percurso está-me a desgastar.
se eu continuar aqui não vou ter sucesso. E ele perguntou, mas só tens 1 ano de contrato. Pior seria se eu não tivesse nenhum. Então, vou ter que, se eu quiser esse 1 ano e mais, eu vou ter que sair de casa. E arrisquei, saí de casa, apliquei-me bastante no trabalho, apliquei-me bastante na universidade, envolvidos 6 meses ofereceram-me logo um contrato por tempo indeterminado na Total. Continuei a minha formação, sempre fui dos melhores alunos na sala. Eu acho que eu e mais 3, 4 colegas, tenho a Glicínia Correia, Helena Farias, Carlos Gamboa e o Omar Matos. Éramos um grupo de 5 melhores estudantes da sala. E dávamos-nos muito bem, porque estudávamos juntos e mantínhamos a relação muito, muito boa. Formei-me em 4 anos, sem precisar deixar cadeiras, e eliminei-as todas consequentemente. E pronto, esse foi mais ou menos o período da minha formação, com essas decisões consequentes de sair de casa para ir viver sozinho. O jantar às vezes era pão com fiambre, e muitas vezes não havia para dormir e para no dia seguinte ir. Eu tinha que levar a minha roupa todos os fins de semana da minha mãe para lavar. E ela fazia questão de roubar o meu pai sempre, algumas camisas interiores, todas as segunda-feiras, colocava para mim. A minha roupa vinha sempre mais do que eu mandava de volta, né? Mas pronto, foi um período muito bom, marcado por essas decisões, mas ainda um período que eu acho que raramente falo, porque se calhar não navego a minha carreira ou a minha vida tão para trás assim. Eu saí da 2ª classe para a 4ª classe, eu não fiz a 3ª. O meu pai achou na altura que, dado as minhas capacidades cognitivas, eu não precisava fazer a 3ª e passei para a 4ª. Em meio à 4ª, na primeira ortografia, eu olhei para a minha caligrafia e olhei para os outros alunos, eu era o mais pequeno da sala. Eu disse comigo mesmo, não. Eu acho que se eu continuar a escrever dessa forma, eu não vou sobreviver a isso aqui. Cheguei ao meu pai e disse, olha, escreve aqui alguma coisa nesse papel com a tua caligrafia, porque eu gosto muito. E passei a noite toda a copiar a caligrafia do meu pai, né? Tinha, na altura, 8 ou 9 anos. 8 anos, se não estou em erro. Ou 7. E essas também são daquelas coisas que uma criança de 7 anos muito provavelmente não vai pensar que não, eu tenho que melhorar a minha caligrafia. Então eu comecei a ter esses momentos do que nós chamamos de self-awareness, o auto-reconhecimento como pessoa, a necessidade de mudar uma coisa desde muito cedo. Comecei a tê-los assim, flashes, não eram contínuos com uma pessoa adulta, não eram totalmente conscientes, mas eram momentos que me davam lucidez para tomar algumas decisões, para perceber alguma necessidade de mudança, seja ali na 3ª para a 4ª, seja da Holanda para cá, seja de sair do Kazenga para a cidade. São momentos de autoconhecimento muito, muito, muito iluminados que me deram posicionamento para tomar certas decisões. Boas. E está aqui um resumo, né? Porque nós tínhamos que entender mesmo como é que foi o seu processo, quais são as lembranças que o nosso convidado tem, e muito obrigado por partilhar conosco. Acredito que muitos jovens se identificaram, né, que vêm do MUSEC, nós vamos falar disso, se identificaram, e faz toda a diferença, porque referências também são muito importantes. E, aliás, na tua história logo tens a referência que é o seu pai, né? Então tem muitos jovens que não têm referências, infelizmente. E nós estamos aqui para fazer um trabalho de campo, trazer as referências nacionais, dar destaque, e acreditamos que muitos jovens vão se identificar e vão lutar e vão correr atrás dos vossos sonhos. Vocês que estão nos acompanhar aqui, eu disse que é um episódio inédito, especial, porque nós vamos fazer acontecer a mais alto nível. Mas já falamos da parte acadêmica, mas precisamos saber também como é que começou o processo para encontrar o primeiro emprego. Então, eu gostaria que nos descrevesse, né, qual foi a experiência, como é que foi o processo da procura do primeiro emprego. Olha, foi difícil. Eu me lembro ter inclusive ser burlado na altura. O primeiro emprego, tão sonhado primeiro emprego, na verdade, nunca aconteceu assim, não aconteceu de forma imediata. O que aconteceu primeiro foi, assim que regressamos, eu trabalhei muito com o meu pai na reconstrução dos negócios dele. Ele tinha um espaço muito grande e que havia sido alugado por eritreus.
E eu, mais do que acompanhar, eu partia as paredes com os meus amigos ali no bairro, eu chamava-os, vamos trabalhar, e no fim do dia eu pagava-os, o meu pai me encarregava de os pagar. Fizemos aquele processo todo até ele rever ou reerguer os negócios dele. E me perguntou o que é que eu queria. Eu disse, não, eu não preciso de nada em troca. Depois de ter concluído, estava na moda os armazéns no OGN. Yeah. E pronto, o aluguel foi bom, na altura era em dólares, os preços eram muito inflacionados. E ele perguntou-me se depois de tudo que tinha feito, o que é que eu queria. Eu disse, não, eu não preciso que me des nada, paga só a minha faculdade. Né? Então, a primeira experiência que eu tive assim de trabalhar foi essa com ele. E nesse trabalho, eu tinha lições todos os dias. Havia lições que ele me dava. Estamos a fazer obra, aparece um fiscal. Aí ele chegava e dizia-me assim, olha, o fiscal que te interpela é o fiscal que resolve o teu problema. Então, são lições que eu levo comigo. E essa foi a primeira mentoria, a experiência assim, de trabalho, não muito formal que eu tive. Depois, comecei a dar aulas na Petrangol, como disse, e essa vaga surgiu por duas razões. Um amigo que lecionava lá no tal colégio, viu em mim a capacidade de poder cobrir 2, 3 cadeiras. Eu cobria matemática, cobria a língua portuguesa, cobria direito e economia. São matérias que eu dominava muito bem na altura. E no período da tarde cobria matemática e economia, no período da noite língua portuguesa e direito. Era muito, muito novo, tinha 21 anos, coisa do gênero. Então essa foi a primeira experiência assim, formal, de emprego que tive. Também o salário nunca me pagaram completo. Aquilo era ir para sair dos Kwanza, andar até a Petrangol, ficar lá das 14 até as 21, 22. Depois, no fim do mês, o dono do colégio tinha sempre uma desculpa para descontar uma ou outra. Pronto. Depois disso, mesmo com este grupo de colegas, surgiu-nos a oportunidade de trabalhar na polícia, coisa parecida, mas era tudo um esquema, né? Havia aí uns camaradas que desenharam um esquema e burlaram-nos a todos. E pronto, passei por essas experiências no Kazenga até, finalmente, nesse período em que acontece a burla, foi quando em meias conversas eu ouço do colega que a Total estava a recrutar, mas eu fazia o seguinte: todos os dias eu saía do Kazenga e deixava, ia para a Lusíada, e a saída da escola eu imprimia 10 currículos, 10 cartas de apresentação e os demais certificados em anexo eu deixava em diferentes empresas, bancos. Eu tinha comigo que eu ia ter uma carreira brilhante na banca, longe de mim os petróleos. E deixava o currículo, muito na esperança de que vai dar certo. Eu tinha uma esperança e uma convicção muito grande de que comigo seria diferente. Eu falo dessas questões no detalhe para perceber o seguinte: por que que um leão não lidera uma matilha de lobos? O leão não lidera uma matilha de lobos porque não são idênticos, não se parecem. Então logo os lobos verem um leão aproximar, vão saber que esse não é lobo, esse não é dos nossos. Da mesma forma que eu não posso inspirar jovens no Kazenga se eles não se reverem em mim, se eles não saberem que eu passei pelas mesmas situações. Então eu quero que as pessoas entendam que eu sou filho dessa terra, eu sou igual, eu passei pelas mesmas dificuldades. Não há nada, não há nenhuma desculpa que qualquer um jovem vai usar que eu não tenha passado para dizer que no meu caso foi diferente, porque se com menos ou mais incidência no teu também a experiência não é muito diferente. Então, por isso é que eu faço questão de estabelecer esses paralelos, dar esses exemplos das andanças dos Kwanza para o colégio, dos pagamentos dos salários que não eram completos, das andanças para distribuir currículos em meia cidade. Passei por tudo isso e a diferença teve em somente crer e ter a convicção de que eu era bom o suficiente para não ser igual aos demais e que se os demais não aplicaram para aquela bolsa, eu vou aplicar. E finalmente, quando eu dou entrada, sou chamado para a entrevista na Total, fiz os testes psicotécnicos, 2 testes psicotécnicos, passei por um período de angústia muito grande à espera de ser chamado.
Depois chamaram para os testes médicos, exames médicos, e havia ficado pelo menos um mês ou coisa do gênero, angustiado, à Sem nenhum espera. feedback. E o meu pai dizia assim: olha, consegui para ti uma vaga nas Forças Armadas, como a maior parte dos angolanos da era dele são pessoas que combateram na guerra e tinham conhecimentos de uma ou outra pessoa. Disse, não, olha, vais trabalhar com alguém, etc, etc. E eu, com muita convicção, disse, não, pai, espera só, a Total vai me chamar. Não, olha, vais perder a vaga. Disse, não, não se preocupa, a Total vai me chamar. E chamou-me. Fé, Boa. talvez, ingenuidade, talvez, qualquer uma delas, prefiro pensar que é a primeira, resultou então no meu primeiro emprego no corporativo com a Total. Chego na Total muito novo, tinha pessoas que me acolheram muito bem, dos quais me lembro o nome, eram pessoas muito minhas mais velhas. Tinha a Dona Ângela, a quem eu chamo Tia Ângela, o Sr. Paulo, o Sr. Midosa, que foi o meu primeiro chefe, a Rossana, que era minha colega de sala, o Yuri Vieira, que foi dos meus primeiros melhores amigos, seja a nível do corporativo, é um advogado. São pessoas que me receberam muito bem nessa fase e todos fizeram o profissional que hoje eu sou. Boas. Boa, está aqui partilhado mais uma história, né, daquilo que é o processo e quando entra, né, para conseguir o primeiro emprego na Total, vamos assim dizer, né, alguma vez pensou que poderia se tornar o profissional que é hoje e assumir essas posições? É difícil projetar uma vida com 20 anos de antecedência. Eu não pensei em títulos. Quando eu fiz a minha jornada, eu não pensei em títulos. Eu pensei em somente, se eu passo 8 horas do meu dia num lugar, eu tenho que ser o melhor lá. Essa era a minha convicção, esse era o meu moto. Eu não queria estar entre os demais, eu não queria ser só mais um. São 8 horas do dia, é um tempo muito valioso e eu precisava que aquele tempo significasse alguma coisa. Então essa foi a convicção que me norteou. Os títulos foram consequências das mudanças constantes, do aprendizado e da demonstração consistente de liderança. Muito né? bom. Porque eu assumia sempre responsabilidades. O meu chefe, eu entro em menos de 9 meses na Total, o meu chefe caiu doente, foi a ser operado na Alemanha e eu basicamente assumo num universo de pessoas com mais de 20 anos de carreira, assumo as funções dele ou os trabalhos dele do ponto de vista técnico. Uau. Pronto, isso por si só começava a me dar alguma responsabilidade. E eu era muito novo para entender que nem todo mundo ia para a empresa para ser CEO. Alguns estavam convictos de que queriam mesmo só contribuir ao nível dele e ir para casa. E me perguntava várias vezes porque aquelas pessoas não tinham tanta motivação e etc. Mas pronto, foi parte da primeira experiência que tive em liderar. E pronto, esse é mais ou menos o que se passou. O choque foi grande ao sair do Kazenga para o ambiente da Total, que é um ambiente multicultural. Eu já vinha da Holanda um pouco exposto a ambientes multiculturais, mas a questão financeira associada ao negócio, essa não tinha eu a experiência. Nós fazíamos compras acima de $250 mil. E nós tínhamos que engajar fornecedores no estrangeiro, negociar com eles, fazer comparações de preços, executar ordens de compras e etc. Conduzir concursos. Pronto, essa foi a parte que me impactou mais, que mais teve assim um fator surpresa. De resto, foi um processo a aprender. Gostava muito, sempre gostei muito da área do procurement, porque tu tens uma visão muito abrangente do negócio da empresa, sabes em que é que a empresa está a gastar e para que é que aquelas peças estão a ser usadas. Se fores muito atento, estando a fazer procurement, consegues perceber exatamente o que é que a casa gasta. Uau. Então, essa foi uma área muito boa para mim. Muito bom, é isso que o nosso convidado está aqui a partilhar connosco. Nós estamos lá a começar da base, porque quando nós temos aqui um líder, quando nós temos um líder conosco, nós temos que entender o seu percurso, seja acadêmico, profissional, o que ele pensa, o que ele projetou para a sua vida. E veja,
o Adilson está aqui a partilhar conosco que não projetou nada para 20 anos, mas ele sabia que enquanto eu estiver a fazer alguma coisa, tenho que ser o melhor, tenho que fazer bem, tenho que fazer com excelência, né? E nós passamos aqui essa mensagem porque há jovens, e nós tivemos aqui testemunhos, pessoas que dizem, não, eu sou licenciado, não posso começar na base, eu estou a ser o melhor, não posso fazer isto e aquilo. Mas aqui estamos a reforçar aquilo que a gente tem dito, né? Before you get what you want, get what you need. Antes de obter o que tu queres, obtenhas o que tu precisas. Nós falamos aqui e o Adilson não fez diferente, né? Sempre a respeitar aqui o processo e fazer bem. E eu acho que por ali onde foi marcando os seus passos, né? Criando novas oportunidades e também começar a ter novas ideias de quem Adilson gostaria de se tornar consoante os passos e as coisas que foram surgindo. Sim, porque na medida que eu crescia, quando saí, comecei na Total como um comprador de base, aí passo para as compras estratégicas. Depois, nas compras estratégicas, assumi a supervisão da equipa e finalmente mudo para a BP. Na BP já estava em contratos. Há uma coisa que eu fazia sempre comigo, eu desenhava o organigrama da empresa, para eu perceber em que nível estou para o nível mais alto. Quantos níveis, os chamamos layers, tem até o CEO ou o diretor da minha área. Eu precisava saber. E eu fazia isso, porque isso dá-te uma visão do quanto o teu trabalho está a impactar o todo. Né? Quem é você no todo? Se você não tem essa visão, se você não faz isso, então você se perde no todo e você nem sabe quais são os possíveis possibilidades de carreira que tens. Então eu desenhava isso comigo mesmo e me sentia cada vez mais próximo do top. Na BP, em contratos, eu tinha o Procurement Operations Manager, que era o Paul Watson. Depois tinha o Bob, que era o Chief Procurement Officer. E depois tinha o CEO. Então olhava para mim, não, estou 4, 5 níveis abaixo. Quando mudo-me para a GE, já na qualidade de diretor de procurement, eu reportava em Angola diretamente já ao CEO. Cada negócio na GE tinha os seus CEOs, esses reportavam diretamente também ao CEO. Então, enquanto eles eram Tier 1, eu era o Tier 2. Eu era diretor de procurement, que era uma área de suporte para todos os negócios da GE. Se entendemos um pouco como é que a GE funcionava, para qualquer indústria, a GE tinha um negócio. Tinha GE Power para energias, diria, fósseis, turbinas e etc. GE Oil and Gas para o setor de petrolífero. GE Aviation para os motores de aviões da Boeing, que são fabricados pela GE. GE Transportation para as locomotivas. GE Healthcare para essas máquinas de TAC. Por aí em diante. Imagina uma indústria e havia lá, a GE tinha negócios. E depois tinha as áreas de suporte comum. O procurement era uma delas. Para todos esses negócios, o procurement em Angola, o diretor era eu e eu dava suporte a todos eles. E cada um desses negócios tinha um CEO e que depois culminavam com o CEO da GE Angola, que na altura era o David Viela, a quem eu reportava diretamente e depois era um mentor para mim. Neste nível eu já estava em condições de assumir qualquer um desses negócios ou num passo de mágica ser CEO da GE Angola. Quando o desempenho é muito bom, a GE remunerava, mas não remunerava só de forma financeira, com reconhecimentos e com possibilidades de carreira. Foi então que, tendo tido um desempenho muito bom, como diretor de procurement, nós reduzimos os custos em $20 milhões em 2 anos. Entregamos mais de 32 Christmas trees a partir da nossa base na Sonils. Entregamos as 100 locomotivas para o governo de Angola. Participei do projeto Ciclo Combinado do Soio. Então, esse desempenho na GE catapultou-me, deu-me a possibilidade de entrar para os 400 líderes do futuro, que era, na verdade, a preparação para executivo. Quando o regresso desta formação, que é o MBA, eu já estava no nível executivo pronto para assumir CEO. Então, cada posição me levava mais próxima do CEO. Mas o objetivo, quando comecei, não era imediatamente o CEO. Só a partir de uma certa altura é que eu me realizei, esperei, já não estou tão distante assim. E se eu já não estou tão distante assim, e se agora essa posição está a tiro, eu preciso me posicionar
para ser um deles. Preciso me posicionar para ser tido no processo. Porque se a posição está a tiro e ainda assim você não se prepara, quando a oportunidade chegar, você não estará preparado. Yeah. Então eu comecei a me preparar. Eu vi que eu precisava me formar mais, eu precisava me emancipar como líder. Os meus skills de communication, os meus skills de apresentação, o rigor na minha apresentação, a forma como eu lidava com as pessoas, o tratamento das pessoas com dignidade. Eu comecei a me preparar para quando a oportunidade chegasse, ninguém dissesse assim, não, esse não. Foi esse o processo. Estamos a ter aqui aulas, né? É aquilo que nós gostamos de passar aqui no podcast Mais Dois Pontos, instrumentação e automação industrial. E o nosso colega aqui, o Adilson Paulo, está a nos levar a mais alto nível do conhecimento. E esse é o hábito do podcast Mais Dois Pontos. E eu vejo que foi daí, né, que cresceu bastante. Lembrar que é o angolano mais jovem a atingir, né, cargos de liderança numa multinacional. Estamos a falar do setor petrolífero, pela Dove Angola. E recentemente até foi, né, homenageado no Prêmios Líder. Para além do Prêmios Líder. E nós temos aqui o Prêmios Líder, né? Vai ficar já com o nosso vai ficar já aqui presente com o nosso convidado, né? Mas deixa eu mostrar aqui o nosso convidado. Está no topo, né? Está no topo e ele foi, então, nós estamos a ver aqui, reconhecido como líder em gestão, né, empresarial nos setores privados ou no setor petrolífero, e ele fez isso acontecer a mais alto nível porque é um jovem diferenciado e são esses jovens que nós estamos à procura. É isso que nós queremos trazer aqui em casa, é isso que nós queremos, referência para os nossos jovens angolanos. Eu já me revejo em ti, eu gostaria de ser, e eu sei que num dia também eu vou atingir esses níveis. E está de parabéns. Obrigado. Mas nos fala um pouco sobre esse prêmio, né? Vamos começar esse, ainda temos mais, né? Nós temos aqui mais, deixa eu já dizer, 2 prêmios, depois ele nos apresenta. Onde nós estávamos também, por isso é que nos sentimos honrados, né? Onde nós estávamos, o podcast Mais Dois Pontos estava presente, o Adilson também estava e também foi homenageado, né? Então ele vai nos falar mais um pouco sobre esses prêmios, o que é que significa para ele, para a sua carreira, para aquilo tudo que tu tens feito e ser reconhecido como jovem angolano, o mais jovem angolano a liderar uma empresa petrolífera. Esse ano para mim foi um ano de muito desafio. Eu enfrentei situações a nível pessoal, na saúde do meu pai. E para teres uma ideia, eu literalmente viajei uma semana sim, uma semana não, o ano todo, entre negócios com a expansão da entidade da empresa noutras geografias a nível da região ao sul da África. E com a situação da saúde do meu pai, eu tinha que viajar uma semana para ser feito, uma semana para outro feito e uma semana em Angola. Essa foi literalmente a minha jornada. E de regresso em Angola, tinha o trabalho que precisava continuar para Angola, onde a empresa precisava ganhar contratos, tinha a família, tinha depois os negócios próprios. Então não foi fácil, foi um ano muito difícil e a uma dada altura, se não fosse experiente a esse nível, eu podia ter desistido de uma ou de outras atividades em que estava envolvido, mas consegui manter o barco em andamento. E diz-se que os líderes fazem as coisas parecer fáceis. E se perguntasses às pessoas à minha volta, muito provavelmente poucas iriam te dizer que eu estava a passar por essas situações. Eu, como disse no passado, meu pai sofreu um AVC e, como consequência disso, está paralisado do lado esquerdo e outras doenças subsequentes surgiram. E eu tinha que estar... Eu sou o filho que cuida da saúde do meu pai. Nós somos 6 irmãos, mas os meus irmãos e o meu pai confiam a mim, a saúde deles, e eu tomo isso com muita honra, fora de tudo que faço a nível profissional. Então, esse prêmio, no fim do dia, não vem para compensar todos os esforços desprendidos ao longo do ano, mas vem como reconhecimento de que o nosso trabalho, apesar de todas as dificuldades, está a ser percebido, está a ser bem recebido e está a ser bem feito. Então, é um boost, é uma fonte de energia muito grande que vai continuar a nos dar sustento para continuar a fazer e bem, porque quando nós fizemos as coisas bem, independentemente dos sacrifícios que consentimos no backstage, outras pessoas são inspiradas. Nós já não fizemos só bem por nós,
Nós não deixamos de derramar lágrimas em público por nós. Nós o fizemos porque há pessoas que estão à nossa volta e precisam se sentir inspirados por fazer também. Yeah. Então, por isso é o que faço, e esse prémio vem nesse sentido. Então, eu agradeço muito o Prémio Líderes por me ter reconhecido. Yeah. Foi uma homenagem inédita, não estava à espera. Nunca fiz pelos prémios. Yeah. Pelo contrário, foram 20 anos de carreira para ter esse primeiro prémio. Nunca fiz questão de participar em nenhuma gala ou forçar algum reconhecimento. Então, esse de verdade sabe bem. O prémio da revista Prémio Jovens do MUSEC, Yeah. esse é muito especial para mim. Yeah. Esse é muito especial. Ao passo que, a nível geral, a minha história é especial. A nível do MUSEC, a minha história não é tão especial assim, porque é a realidade de todo jovem do MUSEC. Todo jovem do MUSEC passa pelas mesmas dificuldades que eu, passa pelas mesmas situações do que eu. E existem histórias, inclusive, que são mais difíceis do que a minha. São histórias realmente mais inspiradoras do que a minha. E ser reconhecido Yeah. neste contexto, onde histórias existem que são mais impactantes do que a minha, então sabe muito melhor ainda. Yeah. Porque aqui é o meu MUSEC a dizer, não, esse, Yeah. entre todos os especiais que existem aqui, vale o reconhecimento, merece o reconhecimento. Então, esse tem um sabor especial, porque fala muito em como o MUSEC me vê. Yeah. Diz-se santos de casa não fazem milagres, né? Mas quando em casa consegues orquestrar um milagre como Yeah. este, então é sem sombra de dúvidas, mais 2 pontos. Vai aqui mais 2 pontos para o nosso convidado. Vai também aqui mais 2 pontos para a revista, né, Jovens do MUSEC, do outro lado do MUSEC, que é muito bom pela iniciativa. E mais 2 pontos para ti, Paulo, por tudo que você tem feito. E descreveste muito bem, né, esse reconhecimento. Eu me revejo porque nós também, enquanto jovens, estávamos lá presentes e também fomos selecionados, não esperávamos e estamos muito felizes por isso, fechar o ano em grande. E isso é muito bom, é o reconhecimento, então, e também incentivo para aquele jovem, quem vem do MUSEC, acreditar que é possível, né? Mas é só continuar a avançar, partilhar o conhecimento, ter interesse, investigar e muito mais. E acompanhar o podcast Mais 2 Pontos, né? Porque aqui você cresce. E aproveitar esse momento para dar aqui mais 2 pontos, vai para o nosso parceiro, amigo de confiança. Desde o princípio do episódio, nós estamos a fechar aqui o ano com a Aljava Tecnologia, que são nossos parceiros que fazem acontecer. Vocês vejam tudo como está organizado. Perdão, como tudo está organizado aqui nas nossas redes sociais, é graças ao Parlink, que faz Aljava, perdão, que faz um grande trabalho, mas também vai aqui mais 2 pontos para a Parlink. E a Parlink, então, é que está a patrocinar aqui este episódio, é patrocinado pela Parlink, dizer que a Parlink é uma empresa de consultoria de RH, né, da mentoria, orientação profissional. Aliás, está a acontecer agora, atualmente, né, o Prémios Parlink de 1.500.000 kwanzas. E vai ser para quem? Para aqueles mentorados que passaram e que fizeram uma mentoria específica com a Parlink. Então, 2026 está a começar. Este é o momento de tu fazeres uma mentoria específica com a Parlink. Para além da mentoria que tem de 30 minutos, totalmente gratuito. Faz um pagamento, um investimento, na verdade, para uma mentoria específica com a Parlink e tu vais estar na base de dados, assim como quem fez em 2025 está a ter esse benefício, né? Então, quem sabe, o próximo ano, depois deste prémio, poderá ter novas surpresas. Então, é muito importante que você se inscreva já para uma mentoria com a Parlink. Nós vamos deixar aqui as suas páginas, é só vocês entrarem em contato, que vamos fazer acontecer a mais alto nível, como sempre. Vocês já sabem, podcast Mais 2 Pontos, instrumentação e automação industrial. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, deixe o seu like, subscreva, faça também uma doação. É Natal, né? É Ano Novo. Deixa aqui um presente para nós e envia o comprovativo das nossas coordenadas bancárias, né?
E nós vamos agradecer para que 2026 voltamos aqui com muita garra, muita vontade de partilhar o conhecimento. Lembrar que nós temos várias dinâmicas, né? Você que queres um CV orientado, para além da Parlink, você entra no podcast Mais Dois Pontos, tu vais encontrar a dinâmica do exemplar de CV, ok? Tu entras na nossa página, tu vais encontrar as práticas, aulas práticas. Nós temos bastante aula prática. Eu disponibilizei na primeira pessoa várias práticas de instrumentação, automação industrial, mas também tem formandos que passaram por mim. Lembrar que eu formei mais de 600 pessoas, então empresas, privado, no setor petrolífero. Tu queres se tornar um bom profissional, acompanha toda a dinâmica que nós estamos a fazer aqui no podcast Mais Dois Pontos, instrumentação e automação industrial, e juntos vamos crescer e vamos fazer isso chegar ao mais alto nível do conhecimento e também da sua carreira profissional. Aproveitar aqui esse momento, Paulo, o que mais lhe moldou como líder durante essas 2 décadas? Bom, o que mais me moldou como líder foi a minha passagem pela General Electric. Oh. Esse programa que eu fiz referência aos 400 líderes do futuro não foi um programa desenhado para nos envaidecer, pelo contrário. Foi um programa desenhado para nos despir de vaidade. Yeah. Eu tinha 4 a 5 coaches ou mentores. Tinha o conselheiro de RH, tinha o meu chefe direto, tinha um mentor anônimo e depois tinha um mentor à minha escolha, que era responsável por colher os feedbacks todos desses mentores e me passar. Às vezes eu entrava para uma reunião e alguém infiltrado pelo mentor anônimo tomava notas e no final da reunião eu achava que a reunião tinha corrido muito bem. Somente para depois da reunião terminar eu receber uma nota de reunião de avaliação que duravam normalmente 15 minutos. E o meu chefe, o Fiaz, que era o meu mentor à escolha na altura, começava sempre, então, como é que achas que a reunião correu? E eu, muito entusiasmado, disse, não, correu muito bem, graças a Deus correu muito bem e acho que vamos avançar com o projeto. E depois ele me perguntava mais especificamente, o que é que achas que podias ter feito diferente? E eu, do tipo, mas se correu bem, o que é que eu acho que podia ter sido? E aí ele às vezes levantava uma outra questão. Haviam 2 feedbacks, sobretudo, que falavam contra a minha marca. Um deles era o que eu não ouvia. As pessoas sempre diziam, não, ele não ouve. E o outro é que eu não era flexível o suficiente para acatar a opinião dos outros. E eu não entendia o porquê. Como assim, se nós tivemos uma boa discussão, como é que eu não ouço? O que se passa, e o Fiaz foi a pessoa que finalmente quebrou para mim essa mística do não ouve. O que é isso de não ouvir? O não ouvir, o feedback que nós recebemos às vezes sobre não ouvirmos, tem que ver com a forma como começamos por responder. Normalmente, quando estamos em meio a um diálogo, uma discussão, se não concordamos com a opinião alheia, antes mesmo de nós passarmos a impressão que ouvimos, nós logo começamos por responder, dizer não. E o Fiaz ensinou-me que, olha, para tu passares a percepção às pessoas de que os ouviste, tens que primeiramente repetir o que elas disseram por palavras próprias e depois emitir a tua opinião. Se alguém me disser que, olha, não, a revista Mosec realizou um evento que teve muito bem organizado, etc, etc. Ou seja, então estás a dizer que não houve falhas, não houve atrasos, não houve nada disso. Certo, é isso que eu estou a dizer. Ok, não, eu não concordo. Eu primeiro me certifiquei que tu percebeste que eu percebi o teu ponto. E depois te digo que não concordo. Não, se ele me entendeu, por que ele não concorda? Eu não concordo porque houve o A, o B e C. Pelo menos estabelece primeiramente o ponto em comum, que eu te entendi, e depois emites a tua opinião. É frequente em casa também, às vezes vai ter a tua esposa dizer, tu não me ouves. Porque nós somos muito pragmáticos, às vezes queremos partir imediatamente para o conselho, para a solução, antes mesmo de nós acusarmos que ouvimos e percebemos. Então, nesse contexto, o que se sugere, mesmo em casa, é
olha, o dinheiro que tu deste acabou porque eu fui fazer compras e gastei a mais, as coisas no mercado estão muito caro e etc, etc. Tá bem, amor, estás a dizer que é porque dezembro o preço das coisas subiram e por consequência disso precisas de mais dinheiro, certo? Ah, certo, ok, mas eu não concordo. Yeah. Yeah, eu não concordo porque, nossa, se ele me entendeu, se tu dizes logo, não é assim, tu também tens de saber fazer bem as compras, a pessoa diz, ele nem sequer me ouviu, ele não entendeu que eu só não fiz bem porque as coisas estão caras. Yeah. Então, esse é o conceito de ouvir. Repita primeiramente por palavras próprias aquilo que o outro disse antes de começares por emitir a tua opinião. O segundo feedback, que tinha a ver com não ser flexível o suficiente para ouvir a opinião dos outros, também é daqueles que eu mais recebo nos dias de hoje. Recebo questões a respeito nos dias de hoje. Tem chefes que vêm para mim e dizem, mas a minha equipa não me ouve. Eu lhes mando fazer algo de uma forma e eles fazem da forma deles. Yeah. O Fiaz me disse, olha, quando a tua equipa sugerir fazer algo de uma forma, deixa eles fazerem da forma deles. Se falharem, eles vão aprender que você tinha razão. E se dá certo, todo mundo sai a ganhar. Yeah. Mas tu tens que lhes dar a possibilidade deles falharem, fazendo as coisas da forma deles. Seja flexível, para que se os outros sugerem fazer as coisas de uma forma, façam. Se as coisas derem certo, todo mundo ganha, porque você foi flexível. E eles vão entender que você foi flexível, vão te respeitar pela flexibilidade que tiveste. E se as coisas derem errado, tens uma oportunidade de lhes ensinar agora como é. Yeah. Em todos os casos, você não perde nada. E eu aplico isso com muito rigor. Vamos fazer assim, não, eu quero fazer da minha forma, porque tá bem, faça. Quando deu certo, estás de parabéns. E eu também, porque fui flexível o suficiente, porque te permiti fazer. Mas, se não der certo, eu tenho uma oportunidade agora para te ensinar a forma certa. Esses exemplos vieram com a questão sobre qual foi o grande momento de aprendizado, e eu disse que o intuito do programa não era nos envaidecer, pelo contrário, era nos despir de vaidades. Yeah. E essa é uma das preocupações que eu tenho hoje. Em meio a esses reconhecimentos, em meio a essas galas, eu tento me lembrar sempre que eu não sou uma celebridade. Eu tento me lembrar sempre que eu sou uma referência. Yeah. É preciso ter muito cuidado que com esses reconhecimentos vêm os likes, Yeah. vêm os tapinhas no ombro, Yeah. vêm os você é bom. E todas essas são coisas que são muito bem-vindas, mas podem nos fazer perder o chão, tirar os pés do chão. Então temos que manter os pés firmes no chão para entender o porquê desse reconhecimento. E duas coisas eu notei nas duas galas e falei sobre isso na altura. É o comportamento que eu acho que é uma questão cultural nossa, mas eu não quero acreditar que a nossa cultura chega atrasada. Yeah. Eu não quero acreditar e não quero assumir, porque não há motivo de orgulho nenhum nisso, em dizer que a cultura angolana chega atrasada. Não é. Muito menos em galas de premiações, quando os feitos que estão a ser reconhecidos são de liderança. Yeah. E aconteceu isso na primeira gala em que fui, onde eu falei sobre o quesito principal e básico de um líder, ou chegar a tempo, porque isso presume respeito para os outros líderes à tua espera. Então não é só uma questão de clichê. O chegar cedo é uma forma de demonstração de respeito às outras pessoas, mas nós aqui nos eventos, nas festas, nos almoços de família, é como se tivéssemos orgulho em chegar tarde. Yeah. E depois é pior ainda quando vamos para uma gala de premiação de líderes, onde nós não entendemos que não estamos aí lá como celebridades. Exatamente. Nós estamos aí lá como referência. Então, precisamos ter cuidado. Eu gosto muito desses reconhecimentos, mas eu me lembro sempre de que eu não sou uma celebridade. Yeah. Eu sou um líder. E como parte desse processo de autoeducação, em qual o papel, porque com a liderança vem a responsabilidade. Uma celebridade pode andar de biquíni na rua. Ele pode esbanjar e demonstrar que está a esbanjar como quer. Mas um líder, quando eu falei sobre o leão não poder liderar lobos, tem que se parecer com aqueles que ele lidera. Essa é uma das razões principais porque eu não faço lifestyle. Yeah.
Se fores para as minhas redes sociais, eu não faço lifestyle. Se eu fizer lifestyle, eu vou ter likes, eu vou ter pessoas que vão apreciar, pessoas que vão se rever naquilo, mais jovens vão crescer e viver aquela realidade. Mas no íntimo delas, essas pessoas sabem que você não é igual a elas, então como lhes liderar? Yeah. Né? Então não é que eu vivo, sim, viajo, mas eu não faço questão de postar, porque eu se vou liderar uma matilha de lobos, eu tenho que ser um lobo. Yeah. Eu não posso ser um leão. Wow. Então, essa é a minha responsabilidade. É a forma como eu encaro a responsabilidade como líder. É a forma como eu olho para esses reconhecimentos. Na certeza de que, sim, são bem-vindos, mas também com eles vem a responsabilidade de continuar a fazer com o mesmo respeito, a mesma dignidade das pessoas a quem nós queremos inspirar. Muito bem. Está aqui a informação bem passada. A verdade seja dita, né? Nós chegamos no evento também, sensivelmente 14 horas, eu já encontrei lá o Adilson, e aí isso foi muito bom dar esse exemplo e nós temos que continuar assim. E falaste muito bem que os líderes não são celebridades, mas sim referência. Eu gostei disso, já estava para realçar isso e fizeste bem de mencionar e falar sobre os líderes que são mesmo referência. Eu gostaria de saber a sua opinião. Qual é a importância da educação e que mensagem deixa para instituições, centros de formações e até empresas? Olha, essa pergunta é boa. A mensagem, muito para além dessas instituições a que fez referência, eu acho que é para a juventude, principalmente. Yeah. Nós hoje ouvimos vozes que ganharam alguma popularidade Yeah. a defenderem a ideia de que não vale a pena estudar, que é um atraso, que é uma perca de tempo. A minha questão para você, jovem, não para essa pessoa que fez essa pergunta, mas para você, jovem, quem é que você acha que desenvolve os aplicativos da startup desse que está a dizer que não estuda? Yeah. É um engenheiro ou um caloteiro? Quem é que você acha que trata da contabilidade dele? É um contabilista licenciado, devidamente reconhecido, ou é um ajudante, qualquer lado, de não sei de onde? Então, essa narrativa sugere que há caminhos fáceis para se chegar ao sucesso, mas o caminho mais sustentável ainda é a formação. Eu não sou contra o empreendedorismo, pelo contrário. Eu também empreendo. Eu presumo que todo mundo deve, sempre que pode, e com a ideia certa em mente, que você vai suprir alguma necessidade de empreender. Mas isso não deve dar espaço ao desincentivamento ou desincentivar o estudar. Pelo contrário, se puder fazer os dois em paralelo, melhor. Melhor, yeah. Se puder só fazer um primeiro, que é empreender, para depois estudar, melhor. Faça. Então, aqui a ideia é estude, sim senhora, porque estudar é muito importante. Estudar muda vidas. Eu sou produto de estudo. Okay? Eu, particularmente, faço sempre a seguinte questão. Estás a ver esse que te diz não estuda? Imagina ele deitado numa maca do hospital e tem que operar o coração. E chega sem descrédito para nenhuma profissão, mas chega um indivíduo qualquer que diz, não, eu escamo o peixe e vim operar o senhor. Yeah. Ele vai perguntar, o meu coração? Sim, o chefe disse que não precisa estudar, que é para coisa. Ou imagina ele entrar para o avião e aparece lá um motorista para dizer, não, eu vou pilotar o avião. Por que ele não confia no motorista para pilotar o avião? Porque o motorista não estudou pilotagem. Ele não confia no marceneiro para lhe operar o coração, porque o marceneiro não estudou cirurgia. Então, para ele quer os melhores formados, mas para você ele está a aconselhar não estudar. Yeah. E... Yeah. Então, para lhe servirem, ele quer os melhores, mas você não precisa, porque ele também provavelmente não precisou. Então, é inconsistente a mensagem. Yeah. Para as instituições a que fez referência, eu digo formem com qualidade. Yeah. Formem com bastante qualidade. Nós precisamos. Temos mais de 50 anos de independência, mas isso também sugere que estamos 50 anos atrasados.
Então, os técnicos que devem vir hoje, resultante das formações nessas diversas instituições, devem vir muito bem formados para podermos concorrer e competir com o mundo. Se quisermos competir com a SADC, a Zona Livre, para onde nós pretendemos entrar, a Zona Livre da SADC, vamos competir com sul-africanos, vamos competir com namibianos, vamos competir com moçambicanos, e esses estão-se a formar muito bem. Esses não estão a chegar atrasados aos encontros, às galas de premiação. Se o objetivo é competir, com a África a nível da região sul e posteriormente com a África a nível da região oeste, onde estamos a encontrar a Nigéria com muito bons quadros, nós temos que nos formar muito bem. E aqui o apelo vai para o ecossistema todo. Não falo só educação, mas falo do ecossistema todo. Nós todos temos que compreender a missão que temos para os próximos anos. Boas. Desde o topo para a base, a todos os níveis de liderança, devemos perceber a missão que temos do topo para a base. A nossa missão é realizar Angola. E cada um, na sua área, deve fazer muito bem, mas muitíssimo bem. Cada líder deve liderar com senso de propósito, senso de legado. E fazer a seguinte questão: como é que eu vou ser lembrado daqui a 20, 30 anos? Se estiveres confortável com a resposta a essa pergunta, estás no caminho certo. Exatamente. Mas se a resposta a essa pergunta te deixa dúvidas sobre qual será o teu legado, então é preciso começar a redirecionar as tuas ações no caminho certo. Por quê? Porque cada um é responsável por alguma coisa, cada um é uma flor, é uma árvore na floresta, e depois temos que olhar para a floresta de forma integrada e perceber se é a floresta. E precisamos que cada árvore se movimente assim para chegarmos ali. Nossa visão é: temos uma Angola independente do ponto de vista de refinação de petróleos, onde nós refinamos o nosso próprio petróleo, o consumido internamente, e podemos vender o excedente para arrecadar receitas em moeda estrangeira. Nossa ideia é: temos uma só na Angola que precisa contribuir com 30%, 40%, 50% sobre o volume da produção de petróleo em Angola. Certo, mas para isso precisamos parar de importar os refinados de combustível, de petróleo. Porque a Sona Angola é quem executa esse processo, é quem gasta para esse efeito. Gasta 5 bilhões de dólares ao ano e perde perto de 2,5. Então é preciso pararmos de gastar aí, que é para podermos investir em outros setores. Precisamos de um conteúdo local que usufrui mais dos 18 bilhões de dólares que são gerados todos os anos em serviços em Angola. Isso é o que é gerado em serviços no setor petrolífero, dos quais apenas entre 12% a 10% é retido por empresas locais. Precisamos mais dessa fatia, porque quanto mais desse valor é retido, mais valor circula na nossa economia. Precisamos repensar aonde queremos levar o nosso setor de energias, que inclui petróleos, energias renováveis e outros. Por quê? Depois do ser humano, o ativo mais importante do mundo é a energia. Se falares de aviação, precisa de energia, precisa de combustível. Se falares de barcos, precisam de combustíveis. Podcasts, combustíveis. Hospitais, energia. Tudo quanto tocares na vida, AI, energia. Bitcoins para cultivares energias. Transformação industrial. You name it. Seja lá o que for que faças, precisas de energia. É o asset número 1 depois do ser humano. E nós precisamos redesenhar a estratégia para o nosso setor de energia nos próximos 5 anos. E essas coisas às que eu fiz referência sobre a refinação, o volume de negócios retidos pelas empresas locais, a emancipação da Sona Angola com uma contribuição maior, são todas partes da estratégia que deve ser concebida. Inclusive, precisamos começar a pensar como é que adicionamos mais valor vindo do setor petrolífero, ou mais valor das receitas ou da produção petrolífera. Como é que adicionamos à nossa economia mais valor? Pensa comigo. Os petróleos, ou os rendimentos provenientes do petróleo produzido em Angola são domiciliados no estrangeiro. E faz sentido que seja, porque são empresas que são financiadas por bancos que estão no estrangeiro. Se eu financei alguém, o rendimento deve primeiramente vir para mim, para eu cativar o financiamento. E aí até aí está tudo bem. O que não está bem é a gente pensar, e o lucro líquido? Podemos, sim senhora, negociar um depósito obrigatório mínimo sobre o lucro líquido
do petróleo produzido em Angola, que é domiciliado no estrangeiro, deve estar domiciliado em Angola. Isso serviria de fonte de receitas para financiamentos de outros projetos, bem como dava uma lufada de ar para a nossa economia. Há coisas que ainda podem ser feitas e que não são conjunturais, são estruturais. A questão é quão ousados nós somos. Yeah. Quão bem conseguimos visionar. Isso é uma visão, dizer que nós queremos passar a refinar. E como é que executamos essa visão? Depois de estabelecermos a visão, vamos desenhar agora o processo e a floresta, todos os entraves, as potências ocidentais, os interesses deles, os interesses dos próprios líderes, porque todo líder tem agendas. É importante navegar todos esses interesses para chegar na visão estabelecida. E todos nós temos que compreender como é que cada um desses setores impacta o outro. O setor petrolífero, uma mexida no setor petrolífero substancial, do ponto de vista estrutural, vai afetar a economia toda. Agora, pode ser positivo ou negativamente, mas aí é que tem que ter sido tido em conta. Muito bem. Está aqui o reparo, está aqui a análise, né, de um líder, de um CEO com 20 anos de experiência no mundo petrolífero. Então, esperamos que o nosso governo, as instituições e muito mais deem espaço, deem ouvido e começam a implementar, então, aqui novas estratégias para que possamos nos tornar independentes em várias áreas, né? Não vou detalhar muito sobre isto, porque o meu colega fez aqui muito bem, mas eu gostaria de saber o que gostaria de abordar, né, que nunca teve a oportunidade para a gente assim fechar o nosso programa. Eu fala-se muito de petróleo. Eu, por acaso, gosto de falar de petróleo, mas há uma coisa que falo pouco, é sobre a minha experiência no setor da aviação e o conhecimento que tenho sobre a aviação. A TAG é uma empresa que tem muito potencial e existe há mais de 50 e tal anos, se olharmos desde a sua concepção em 1938 e depois como DTA e depois passou a TAG após a independência. E de lá para cá deve ter passado por mais de 19 conselhos de administração. O ponto principal é rendimento, é os resultados da empresa não serem positivos. Bom, do ponto de vista da aviação existem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar externo, o que sugere a credibilidade que a empresa tem vis-à-vis os parceiros internacionais para poder beneficiar de code shares, acordos com parceiros como Boeing e outros. O segundo pilar é o pilar interno, onde sugere a satisfação do stakeholder ou shareholder principal, que é o Estado, depois os angolanos de forma geral e os próprios funcionários da TAG, como é que está o ambiente interno. O terceiro pilar é o mais importante e é aí onde tem sido o grande calcanhar daqueles da TAG, que é o pilar financeiro, que sugere operações, recursos humanos, supply chain e tudo o resto. Se a TAG pretende ter resultados positivos, existem 2 questões que têm que ser tidas em conta. Número 1 são as receitas. A TAG tem receitas e pode aumentar as receitas a partir de novas rotas, que é o que tem estado a redesenhar, mas precisam de ser bem redesenhadas, porque há rotas que, em vez de receitas, trazem prejuízos. Porque o volume de passageiros naquela rota não é suficiente para compensar os custos. E eu vou entrar nessa questão aqui a pouco. Aí tem essa questão. Depois tem, para também ter rotas, precisa ter novas aeronaves. E o governo está a investir em novas aeronaves. Vimos as chegadas dos A220, a chegada dos 787, os Dreamliners. Então o governo está a criar condições. A TAG agora tem que redesenhar rotas que dão rendimento para que essas aeronaves possam render mais a favor da empresa. A segunda componente dos resultados positivos é os custos. A estratégia da TAG deve estar virada para a redução de custos, com ênfase nos seguintes detalhes. Primeiramente é mudar a política de pagamento da TAG, porque isso pressiona o fluxo de caixa, a tesouraria. Sempre que alguém vende alguma coisa a TAG paga em antemão. Se você vender essa caneta a TAG vai te pagar antes de receber a caneta. E se a caneta não tiver a escrever, é colocada numa área que se chama quarentena. Quando é finalmente concluída que já não vai escrever, aí pega essa caneta, envia-se para o vendedor para reparar a caneta, mas aí emitimos uma segunda ordem de compra de reparação em vez de ativarmos a garantia. Gastas 2 vezes pela mesma caneta. Estou a falar de caneta como posso falar de peças aeronáuticas. Compra-se uma peça aeronáutica, um travão,
algum propulsor qualquer, chegou, já se pagou em antemão, sob desculpa de que não temos reputação, eles não aceitam trabalhar conosco porque pagamos muito mal. Mas é possível comatar isso. Eu abro um concurso e os termos do meu concurso são pagamentos a posterior. Se você quer, participa. Se não quer, tá de parabéns. Mas quem quer que venha trabalhar comigo e participar desse concurso é seu termo. Então essa desculpa não se impõe. Mas a TAG gasta 2 vezes nesse processo. Então precisa eliminar essa política de POs de reparação e passar a implementar a política de POs, as políticas de garantia. E eliminar os termos de pagamentos em avanço. Nos termos de pagamento em avanço, você libera a pressão sobre o caixa. E na eliminação das políticas de reparação, você elimina a duplicação de custos, porque tens a garantia já paga no âmbito da emissão da primeira ordem de compra. Depois há outra questão, que é a reconciliação do inventário. Tu não podes continuamente estar a fazer compras sem reconciliar o que tens no físico com o que tens no sistema. Aí entra uma matéria, uma ferramenta que se chama MRP, Material Requisition and Planning, que faz a gestão do estoque nos níveis mínimos e máximos. Quando os travões sugerem estar nos níveis mínimos, o sistema automaticamente despoleta a criação de uma ordem de compra. O problema é que aquela ordem de compra não é aprovada pela Direção de Manutenção e Engenharia. É uma ordem de compra que é aprovada diretamente no sistema pela Direção de Compras. O que sugere que os travões chegam, são colocados no armazém, num centro de custo transitório. Mas o diretor de manutenção e engenharia não tem aquilo como prioridade, muitas vezes. Só foi comprado porque o estoque diz que está mínimo e o pagamento já foi feito em avanço. Quando para uma aeronave e há necessidade de se comprar uma peça em urgência, não há dinheiro. Porque a peça que não era urgente e foi comprada com base nos níveis mínimos e não foi aprovada pela direção de manutenção, foi paga. Cria-se outro problema. Deve-se fazer a passagem da aprovação do sistema, dos MRPs, para a direção de manutenção e engenharia, que é o cliente interno, para validar se aquilo é efetivamente urgente ou não e se aquilo de verdade, estando nos níveis mínimos, é necessário agora. Porque tu crias situações de AOG, que é um KPI, que é o Aircraft on the Ground, desnecessariamente por falta de liquidez. O outro problema dos AOGs está associado com uma coisa que se chama Pool of Parts. O Pool of Parts é o que em bom português seria estoque de segurança. Esse estoque de segurança sugere que para reparações imediatas, as spare partes necessárias deveriam estar consignadas no aeroporto. E essa consignação é gerida pela TAG, mas é feita por uma empresa estrangeira com uma série de peças devidamente identificadas que devem evitar AOGs. Entretanto, esses contratos, se existem muito mal geridos, e muitas vezes não existem porque um pool of parts, cada frota exige um pool of parts. A frota Dash precisa de um pool of parts. A frota 737, um pool of parts. A frota 777, um pool of parts. A frota 787 agora, um pool of parts. Depois tens a frota A220, outro pool of parts. Então, há aqui uma ginástica muito grande que tem que se fazer em torno disso. Tudo são questões que, devidamente geridas, levam a empresa a resultados positivos. Eu vou fechar com o seguinte exemplo. Toda aeronave, vamos a título de exemplo, a 737, tem um custo operacional direto de $150 mil a $200 mil. Se tiveres uma aeronave agora aqui, ela faz Portugal, Lisboa, Angola, Luanda, Lisboa, Lisboa, Luanda, o custo dela é $150 a $200 mil. No vai e vem. Essa aeronave deve ter 130 e tal lugares. Se venderes o bilhete a $1.500 ou $2.000, só na ida ela cobre os custos todos diretos, porque faz mais de 150 mil. E no regresso, porque vais cobrar de novo 1.500 a 2.000. Tens lucros na proporção do custo que incorreste. Ou seja, no vai e vem, tu tens dobro do valor que você gasta para pôr aquela aeronave no vai e vem. Então, por que a empresa não tem resultados positivos? O problema é depois, quando os custos operacionais indiretos ou os custos realmente indiretos são juntados ao rendimento de cada aeronave depois de subtrair os custos diretos. Aqueles 200 mil que sobra de lucro direto daquela aeronave, quando recebe o impacto dos outros custos indiretos, o resultado fica negativo. Então a questão é, isola-se os custos diretos e analisa-se
estritamente os custos indiretos que vão se somando àquele rendimento produzido pela aeronave, para saber no final por que não estamos a ter resultados positivos. Aqui, nós quando eu estava na TAG, nós tínhamos congelados as POs, que são as ordens de compras, todas no sistema, e aprovávamos uma por uma. Foi a primeira vez que a TAG caminhava para resultados positivos e foi a primeira vez que a TAG apresentou redução de custos estimados em 10 milhões de dólares. Foi quando eu era o diretor de aprovisionamento de serviço. Então é possível a empresa ter rendimentos e é preciso olhar para isso. Essa é uma daquelas áreas que eu pouco discuto, mas acho que valia a pena dar essa nota. Ok, fechamos assim então, estamos a fechar o nosso episódio com mais 2 pontos ao nosso convidado, ele que tem vasta experiência e deixou aqui insights valiosos que eu acredito que se a TAG seguir, então vai crescer ainda mais. E vai deixar aqui mais 2 pontos para familiares, amigos, lembrar que estamos no fim do ano, esteja à vontade e fechamos. Ok. Para minha família, os filhos, esposa, meu pai, que é meu grande herói. Pai, se você me ouve, eu te amo. Obrigado por tudo que você fez por mim e por nós. Eu sei que a luta não está a ser fácil, mas como te digo, enquanto tiveres vontade de viver, eu não vou poupar recursos, não vou poupar tempo. Então, estou contigo, mesmo não estando agora fisicamente contigo, você sabe. A minha mãe aguenta. Você é mãe não só dos teus, mas é mãe para a família. É assim que a família toda chama mãe. Até os cunhados chamam mãe, é por alguma razão. Fizeste o bem, continua a fazer bem. E os demais amigos, mentores, colegas, a minha equipa de trabalho na SGS, a minha equipa de trabalho na Grupo AIA Paulo, obrigado, muito obrigado. Só é possível fazer com vocês, só é possível fazer quando se tem uma equipa que responde à altura, com todas as dificuldades. Ao podcast Mais 2 Pontos, gratidão. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder partilhar um pouco do meu saber. As galas recentemente premiadas, a Gala Líderes, obrigado, a Gala Jovens do MUSEC, muito obrigado, e a Angola, obrigado pela pátria que nos concedeste, Angola, obrigado pelo país que temos, por todas as riquezas que tens, e tenha fé, Angola, que vamos ainda conseguir realizar todo o teu potencial. Muito bem, é assim então que estamos a fechar o nosso episódio. Muito obrigado, Adilson. Nós agradecemos também pela sua disponibilidade, por partilhar insights valiosos, que vai ser uma referência. Tu és uma referência, vai ser referência para muitos jovens angolanos, nós acreditamos. E queremos agradecer aqui ao Aljava Tecnologia, que está sempre conosco a acompanhar e levar esse episódio, esse podcast a mais alto nível do conhecimento e também alcançar mais pessoas. Vai também mais 2 pontos para a Parlink, o nosso parceiro, ela que está então a patrocinar este episódio. Já disse e tenho dito, a Parlink nesse momento está então com uma campanha, né, de prémios. Parlink, fica atento, você que já foi mentorado, você que está a começar agora, também faça. Então, eu vou mandar aqui mais 2 pontos especial, né, para fechar o ano. Quero mandar aqui mais 2 pontos para nosso mesmo, e vou falar particularmente a mim, Deus Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que cá existe. Muito obrigado, né, por tornar a minha existência importante na vida das pessoas, especialmente dos meus pais, dos meus irmãos, da minha esposa, dos meus filhos. E vai também aqui mais 2 pontos especial para meus pais, por tudo que eles são. E que vocês são a referência para me tornar o homem que tenho me tornado. Vai mais 2 pontos para minha mulher, vai mais 2 pontos para os meus filhos que eu amo tanto. Eu tenho dito que o Norton, Rei Norton, meu filho, você vai ver isso quando vais crescer mais, eu te amo bastante. A minha filha Frida, vai mais 2 pontos. Vai mais 2 pontos também para os meus irmãos, todos os meus irmãos, somos 12, então vai para todos os meus irmãos aqui mais 2 pontos. E vai também mais 2 pontos para
os nossos seguidores, você que nos acompanhou desde o princípio até aqui no último ano, desejamos feliz ano novo, muito obrigado por todo o apoio incondicional, continua a partilhar o conhecimento, vamos voltar 2026 com muita garra, com muitas novidades, com muitas oportunidades também, mas não vou esquecer aqui a minha equipa, né, do podcast Mais Dois Pontos, vai mais 2 pontos para o nosso diretor-geral, diretor técnico, Adilson Cachala, mais 2 pontos para o meu irmão por estar sempre comigo, apoiar incondicionalmente em todos os projetos que eu crio. Em todos os projetos que eu crio, o Adilson está sempre comigo. É uma das primeiras pessoas que eu falo do projeto e ele logo, vamos fazer, é bom. E eu gosto dessa energia. Vai também mais 2 pontos aqui para o meu irmão. Tipo, eu digo que é a pessoa que eu mais amo. Desculpa, não façam ciúme. Vai para o Salomão Capitão, muito obrigado. Meu parceiro, meu amigo. Amigo fiel, e eu estou sempre contigo. Vai mais 2 pontos para a Creuza, vai mais 2 pontos também para o Alberto Costa, né, que trago grandes inovações para o nosso projeto e é isso que nós gostamos. Também vai para o Endo, que tem trabalhado conosco, tem feito isso acontecer a mais alto nível e nós vamos continuar a fazer isso. Gratidão, feliz ano novo para todos vocês, mas fiquem atentos sempre nas nossas redes sociais, partilhem o máximo, porque vamos fazer isso acontecer a mais alto nível. E vocês já sabem, lembrem-se sempre que um dia vence 1000 dias.